Ok? Sim, pessoal, vamos começar a explorar um pouco mais o Eclipse, já para antecipar, né? Para não perder tanto tempo digitando o método que a gente já está cansado de saber. Aqui, se eu clico aqui, na hora que eu crio uma classe, ele já gera para mim aquele método main. Aquele public static void main string args. Então, se eu vou criar essa classe aqui chamada programa1, eu vou precisar desse método. Então, eu já clico aqui que ele já gera para mim automaticamente. Ok? Vamos começar a explorar esses recursos do Eclipse. Então, pronto. Já temos agora uma classe programa. Observe que ele criou a classe programa01. Coloca uns comentários aqui, se você quiser, para não atrapalhar tanto a visualização. A gente pode deletar esses comentários. Ok? E já criou para mim, ó, public static void main string args. Ok? Do jeitinho que eu quero. Coloca aqui um comentáriozinho dizendo que é aqui que eu preciso colocar o meu código. Mas eu não preciso desse método, ou perdão, desse comentário. Então, deleto. Então, ao invés de eu ter criado a classe e depois digitar manualmente, eu simplesmente assinalo ali e ele gera para mim o método main. Toda vez que eu fizer um programa que eu precise rodar, eu vou precisar desse método, então para mim fica mais fácil, ok? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer neste exemplo? Eu vou criar um objeto a partir daquela classe que até agora não tem nada de herança. Aquela classe é a progenitora, é a principal. Então, o nome dela não é progenitora. Já aparece para mim aqui. Progenitora, se eu quiser digitar eu digito, mas... Classe progenitora, eu vou criar, como um exemplo aí hipotético, eu vou criar um objeto chamado A. Ok? E vou levantar uma instância, new, da classe progenitora. Isso aqui não é nenhuma novidade. É como se eu estivesse fazendo aquela classe receba. Vamos fazer aqui só para vocês virem aqui que não tem nada a ver com novidade nenhuma aqui. Então, é como se eu estivesse pegando aquele objeto da classe receba, né? Receba R, recebendo uma instância nova da classe receba. Não é assim? Então vejam que é a mesma coisa, não tem diferença, tá vendo? A progenitora é uma classe, receba é outra. A é um objeto, R é outro. New levanta uma instância. New aqui também. Levanta a instância de que classe? Classe progenitora. Classe recebe. Então não tem diferença nenhuma aqui, não tem novidade nenhuma. Ok? Isso foi só para relembrar. Eu vou deletar aqui essa linha. Foi só para a gente relembrar a criação de um objeto. Tranquilo? Então pronto. Nós temos aqui do lado a classe progenitora, que dentro dela tem o quê? Tem nome e idade. E no programa nós estamos criando um objeto, ou seja, esse objeto A, do tipo progenitora. Ok? Vamos lá. O que vem para mim nesse objeto? Se eu faço A ponto alguma coisa, o que vem para mim? Já vem para mim aqui, no code completion, já vem para mim aqui idade e nome. Tranquilo? Só para manter o padrão, eu vou colocar esse objeto A em letras minúsculas, ok? Então aqui viria o A. No code completion, veja que já veio aqui, olha, idade e nome. Por que veio idade e nome? Porque esse objeto é do tipo progenitora. E a classe progenitora, nós programamos dentro dela o atributo nome e o atributo idade. Por esse motivo que apareceu aqui no code completion para a gente, idade e nome. Até agora nenhuma novidade. Tranquilo? Sendo que eu quero agora criar uma herança. Então o que acontece? Vamos agora criar uma outra classe que herdará todas as funcionalidades da classe que acabamos de criar, chamada progenitora. Vamos agora criar nossa classe. New Class. Então, observe que aqui existe um termo chamado superclasse. No name, eu vou chamar de filha. E aqui onde tem superclasse, vamos colocar o nome da classe progenitora. Que no nosso caso aqui, o nome é progenitora. Eu não vou nem chamar de classe progenitora, eu vou chamar de superclasse. Vamos nos acostumar com isso.
Qual vai ser a superclasse dessa classe que eu estou criando agora? A superclasse dessa classe é a classe que nós criamos com o nome de progenitora. Ok? Tranquilo. Vamos criar então. Finish. O que acontece? Vamos ver a diferença dessa classe para essa. Na classe progenitora, nós temos public class progenitora, nome e idade. Não é isso? Vamos ver a diferença agora dessa classe. Classe filha. Public class filha. Opa! Apareceu uma palavra nova aqui pra gente. Extends. Não é isso? O que é que isso significa dizer agora? Significa dizer que esta classe filha é uma extensão da classe progenitora. Significa dizer também que todas as funcionalidades dessa classe, mais o que eu colocar aqui, ficará nesta classe. Então, se eu não fizer nada, se eu não programar nada aqui, essa classe já tem tudo que essa aqui tem também. Então, todas as funcionalidades dessa classe já foram estendidas para essa, simplesmente pelo simples fato dessa diretiva aqui ter sido usada. Extends progenitor, ou seja, isso aqui é uma herança. Uma classe herdada de outra classe. Mas se eu quiser colocar qualquer outra coisa aqui, não tem problema nenhum. Por enquanto nós não vamos fazer nada aqui, não vou colocar nada aqui. Vamos criar um objeto a partir desta classe e vocês vão observar que tudo que tem nessa classe foi herdado para essa classe. Vamos lá observar isso aí? Vamos lá. No nosso programa, nós já criamos aqui o objeto A da classe progenitora. Então vamos criar o objeto B da classe filha. Filha B recebendo uma instância da classe filha. Tranquilo? Ok. Então, nesse momento, nós temos já instanciados dentro do programa 01. Assim que ele começa aqui a executar o método main, né, que quando você roda no console, ele já vai executando aqui. Nessa primeira linha, ele vai criar o objeto A. E nessa segunda linha, ele já vai criar o objeto B. Sendo que o objeto B é da classe filha. E o objeto A é da classe progenitora. Como a classe filha é uma classe herdada de progenitora, e além disso nós não programamos nada dentro dessa classe, então, obviamente, os dois objetos, tanto A como B, vão ter as mesmas funcionalidades. Vamos confirmar isso? B. Ponto. Veja que já apareceu aqui no Code Completion, já apareceu para mim idade e nome. De onde veio isso? Veja que o próprio Code Completion já mostra para você aqui, ó. O próprio Code Completion já diz ó, que esse atributo, apesar de estar disponível nesta classe, não foi declarado nela, e sim nesta outra classe aqui chamada progenitora. Ok? O mesmo acontece com esse atributo nome. Ele é um atributo do tipo string, que foi declarado não na própria classe filha, mas sim na classe progenitora. Ok? Tudo bem. Vamos então continuar